a respeito do último capítulo de Tenkaichi. Vamos lá. Aqui. 51. É o começo da última luta da primeira rodada do Tenkaichi. E foi um capítulo bem interessante. É bem interessante porque primeiro nós tivemos o Yasuke de volta. E ele tá assim... Eu não lembro se tinha branco no lábio dele. Eu acho que ele tinha branco nos lábios dele. Não sei por que tá assim agora. Temos o Oda Nobukatsu, que é o cara que deveria ser o próximo Shogun. É o cara que faria do país um país legal, um país bom. E o Choco está de volta. Nosso mano Choco, gigantesco, lindo, maravilhoso. Ele tá de volta e é muito engraçado porque ele não lembra de ver o pessoal, mas o pessoal lembra de ver ele. Daí ele fica, é verdade, vocês lembram de mim, mas eu não lembro de vocês, né? Por causa daquela questão da máscara, né? Que a máscara apagava a personalidade dele, né? Então, embora eles viam ele, sabiam que aquele cara da máscara era o Choco, ele via eles e não sabia quem ninguém era, né? Ele só era uma máquina de matar quando tava com aquela máscara. E, mano, olha isso aqui que legal. Eu vou alcançar um lugar que Kamizumi não conseguiu chegar nesse Tenkaichi. É assim que eu me sinto tendo um propósito na vida. O Kamizumi mudou completamente o nosso mano Choco. Algo que nosso mano... nosso mano Loki não conseguiu fazer com o Simo. Enfim, brincadeiras à parte. Isso aqui é muito legal porque o Kamizumi chegou ao terceiro portão, né? O portão mais profundo. E ele quer ir além disso, porque o Kamizumi diz que tem algo além disso. Algo além do mais profundo. Ou é o portão da descida suprema, não lembro como é que é. Mas enfim, ele quer ir além do que o Kamizumi foi. E o Yasuke reconhece, fala um propósito, eu também tenho, certo? Tem uma piadinha entre eles aqui, que são amiguinhos, né? São companheiros de batalha, lutavam juntos ao lado de Oda. Que ele vai sentar do lado do Yasuke, o Yasuke tá branco aqui por algum motivo. E aí chega o Hanzo, que tá muito mal, cara. Todos os vencedores foram chamados para ver essa luta porque um dos participantes é um cara bem interessante e o outro também é bem exótico. Daí o Oda Nobunaga falou, todo mundo vai ver essa luta, vão pra lá. Ah, acabou de lutar? Tá passando mal? Tá morrendo? Foda-se, vai lá. E o Hanzo, cara, tá sem um braço e tá muito mal, cara. O cara tá suando, o cara tá com febre, sabe que porra é essa? Ele não vai durar 2 segundos contra o Gold. Eu amo o Hanzo, eu amo o Yasuke, mas o Hanzo não vai durar 2 segundos na segunda rodada do torneio contra o Yasuke, cara, não vai dar certo. Inclusive, essa arena dessa última luta da primeira rodada é a mesma arena da primeira luta, da luta onde Honda foi morto. E aqui, ó, as marcas que o Honda deixou. Munenori aparece, clean, lisinho, o boy tá lisinho, ele tem uma interação bem engraçada com o Hanzo, nada demais. E aqui ele fala que até o Chosokabe, estiloso, e o Musashi estão aí. E o Munisai fala algo bem interessante. Ele fala que oportunidades como essa são raras. Ele falou algo do tipo, quando ele mandou o Musashi assistir a luta do Kamizumi. Ou seja, o Munisai acredita que o Yutosai é um cara muito, muito importante pro Musashi observar e aprender com. E eu concordo. Olha o mano Hayashizaki, Jinsuke, acabou de sair da luta e tá aqui. O cara parece uma múmia, mano. O Jinsuke parece uma múmia. Eu nem reconheci que era ele. Eu sabia que era ele depois porque eu vi o Date do lado dele. Se o Masamune não tivesse aqui, eu não ia saber que é ele. Tá o Fumakotaro, o quinto, a sexta e o Hojo. O Munenori tá animado e ele falou um negócio interessante. Dentre todos aqui, será que eles vão me mostrar uma luta digna de ser vista? Será que... Não, eu ia falar que ele não considerou a luta do Kamizumi uma luta digna, mas ele ficou bem surpreso junto do Itosai, e eu vou falar sobre esses três, Itosai, Kamizumi e Munenori logo logo. Ele ficou bem surpreso junto do Itosai com o nível daquela luta. Mas lembrando que o Munenori também falava que ele era o único que poderia matar o Santo da Espada. É uma arrogância e uma situação bem forte. E aí vem a bomba. Incontáveis desafiantes, veteranos endurecidos pela guerra, foram todos derrotados com apenas um golpe pelas mãos desse super espadachim, o mais forte espadachim da era atual, Itosai. Isso daqui é muito grande, porque coloca ele acima de alguns participantes automaticamente. Todo mundo que usa uma espada fica abaixo dele, exceto por causa de Kamizumi. Por quê? Porque o Kamizumi não é dessa era. O filho da puta tinha 92 anos. Ele era um velho moribundo. Ele era da era passada. O Kamizumi era mestre dos mestres atuais. Ele já tá velho. Deve ter o quê? Uns 50 anos. E ele é o mais forte espadachim da era atual. E tá destacado o espadachim aqui porque é interessante pensar que o Hanzo não é espadachim, a Fumakotaro, a sexta, não é espadachim, o Honda não era espadachim, o Yasuke não era espadachim, o Rosoin Shun não era espadachim. Porém, ele é mais forte automaticamente que Jinsuke, Musashi, Seigen, Sasaki, Togo e talvez Munenori. Por que talvez? Porque o Munenori não tem esse título aqui. E o Munenori é dessa era. Ele é um cara novo. Ele deve ter o quê? No máximo 30 anos de idade? Então essa citação aqui automaticamente coloca ele como top 2 da obra inteira, ok? Porém, o Choco não é um espadachim.
e o Choco alcançou um nível talvez próximo ao do Kamizumi? Sim, mas aí é outra discussão. Será que o Choco é mais forte que o Hitosai? Não tem como saber por agora. Por enquanto não. Eu chuto que não. O Hitosai é o top 2 da obra atualmente, depois top 3 Munenori e depois top 4 Choco, por enquanto. Enfim, ao contrário do Santo da Espada Kamizumi, que tem esse título nobre, o Hitosai tem o título de Demônio da Espada. Talvez uma antítese ao Kamizumi, porque o Hitosai passou grande parte do tempo da obra procurando pelos portões. Ele quer estudar os portões porque, cara, pelo que deixou entender, ele não alcançou nenhum portão ainda. E ele é o mais forte espadachim da era atual, sem abrir portão nenhum. Isso é um problema. Isso é grande pra caralho, tá? Isso é interessante e muito grande. Ó, e o Musashi até reconhece, talvez tenha valido a pena interromper o treino de 2 espadas para ver isso. Foda. E aqui o Mori fala o seguinte: Hitosai, para ser honesto, entre todos os espadachins, ele é o que mais chama atenção. E é claro que eu preparei um super artista marcial, super divertido para ele ser o adversário dele. Isso aqui é bem interessante, eu revisei bastante essa tradução e deixou eu entender que foi o Mori que organizou o torneio. E faz sentido, o Mori, ele é esse viciado por batalhas, ele é um cara que conhece os participantes, ele conhece os lutadores, ele é um nerd das artes marciais. Então o Nobunaga ter deixado a cargo dele organizar o torneio, decidir quem enfrenta quem, faz sentido. Então, temos aí a confirmação, creio eu, que o Mori é o organizador do torneio. Ele que decidiu quem enfrenta quem, de acordo com isso aqui, de acordo com o que nós vimos dele, que é bem interessante. E agora ele introduz o artista marcial super divertido que ele colocou para enfrentar o mais forte espadachim da era atual. E é bem interessante porque o Nagaharu, bonitão, né, bonitão, ele foi pro continente, né, pra China, e dominou 1000 artes marciais. O título dele é 1000 artes marciais Ogasawara Nagaharu. Será que são todas 1000 artes marciais chinesas? Talvez. E ele também prega que as artes marciais chinesas são superiores à do Japão. Daí cria esse paralelo. O espadachim mais forte da era atual do Japão contra o cara que foi pra China e chegou dizendo: a arte marcial do Japão não presta, a da China é superior. Então vamos ver, né? O cara que clama que a China é superior ou o cara que é o top 1 do Japão atualmente, já que o Kamizumi morreu. Com o Kamizumi morto, de quem tá vivo, Hitosai automaticamente é o top 1. Mas enfim, esse cara aqui parece um cara de versus. Um cara chato de versus. Até porque, né, o artista Kyotaro de versus é o mesmo do Tenkaichi. Então, olha que design legal desses três, cara. Desse daqui, então, parece um pouco meio... É meio um overdesign um pouco, mas ficou muito legal. Mas o do Nagaharu tá muito show, cara. Esse dragão chinês aqui, muito foda. E ele tá carregando esse negoção aí, né? O que será que tem nesse bagulhete aí? Vamos ver. Como será que é a arte marcial do continente? Eu quero ver algo bem chamativo e o Dinsky já lança a sabedoria. Força e espetáculo nem sempre andam juntos, isso é bem interessante. Não é porque um golpe ou um cara é chamativo que ele é forte, isso é bem importante. E aí, adivinha só, a Kotaro chegou, vamos ver o que tem pra mostrar, né? Tu ficou me cantando naquela hora. E cara, o Nagaharu, ele tá pedindo pra morrer, cara. A Kotaro vai comer ele vivo, porque ele dá em cima dela de novo. Ele acha ela deslumbrante e se distrai, ele esquece que o Hitosai tá ali na frente dele, tá ligado? Tipo... Ele até tira com ele: tomara que não passe vergonha na frente da mulher que tu gosta, né? E ele falou: eu tava tão encantado por ela que cheguei a esquecer da sua existência. E aí o Hitosai fala que ele é um bostão. Lá vai você se achando maioral de novo, quando na verdade, bem lá no fundo, você está se tremendo de medo. Daí o Nagaharu manda: bom, vamos ver se essa confiança toda sua aí tem motivo por trás, né? E ele mostra as parceiras dele, que são 24 armas chinesas, que ele tava carregando naquele lenço. Teve essa piada aqui do Mori que eu não entendi, se foi uma referência a algo que já aconteceu no mangá antes, eu não lembro, mas eu não entendi essa piada. Enfim, ele tem 24 armas, das quais todas ele dominou. E esclarecendo minha pergunta aqui, talvez todas essas artes marciais, das 1000, aliás, não é 1000 de fato. Na tradução literal seria várias artes marciais, mas como várias é uma tradução muito merda, ó, o título do cara é várias artes marciais. Então eu coloquei 1000 artes marciais porque um dos kanjis que formam a palavra várias que é usada é 1000, que denota uma grande quantidade. E 1000 é uma grande quantidade e fica bem mais legal. 1000 artes marciais. Ogasawara Nagaharu. 7000 estilos. Yachiro Kenpachi. Era 7000 estilos da Anohana? Não lembro. The Bleach. Enfim. Ele dominou 24 armas diferentes e ele fala: Hitosai, escolhe elas que eu vou te matar com uma delas. E acaba o capítulo aí, na ameaça do Nagaharu, confiante, e ele não tem sobrancelha, aliás, quer dizer, tem, mas bem fraquinha. Olha a cara desse velho, cara, esse velho é muito psicopata. Mas enfim, olha que interessante, Tenkaichi sempre
traz uns cenários bem legais, né? Uns cenários bem diferenciados e usa esses cenários a favor dele. Daí, quando tivemos essa luta aqui, eu pensei, porra, vai ser no primeiro cenário, um cenário plano. Não dá pra usar o cenário. E o que que Tenkaichi faz? Coloca armas no cenário, meio que transformando o cenário numa arma. Que agora o pessoal vai ter que se cuidar como se movimenta ao redor das armas. O pessoal vai poder pegar essas armas e usar a favor deles. E isso é muito legal, porque quando Tenkaichi se preocupa muito com o cenário. Eu acho isso muito legal. Porque eu queria que tivesse isso em Shumatsu. Os cenários em Shumatsu são apenas, em grande parte, estética, cosmético, pra ficar bonito. E fica bonito. Só que aqui eles trabalham mais isso. Eles adicionam um cenário como um elemento da luta. E eu achei legal essa subversão da expectativa que eu tive. Porque eu achei que não ia ser um elemento dessa vez. E foi graças a esse estilo de luta do Nagaharu. E eu acho que ele não vai lutar até o final com essas armas. Ele vai usar todas elas, ou a maioria, e depois vai partir para uma técnica com as mãos, que é o que ele usa no treinamento. A não ser que ele consiga usar aquela técnica de explodir o cara por dentro com as mãos, com as armas. Porque aquela técnica, sim, é uma técnica chinesa e bem superior a qualquer outra coisa que nós vimos no Japão. Exceto pelo fato de que o Nagaharu, reconhecendo a grandeza do Kamizumi, disse que é parecido com o que o Kamizumi fez com o Choco, de usar a própria força do adversário contra ele. Então vamos ver o que vai sair dessas armas, do estilo de luta secreto do Nagaharu, que eu creio que ele tem, que é usando as mãos ou os pés. E o que vai sair do espadachim demoníaco, o demônio da espada, o top 1 da obra, atualmente, oficialmente top 1 da obra, se não considerarmos os caras que morreram, Ito Itosai. Foi um capítulo bem interessante. Eles conseguiram muito bem hypar o Nagaharu, que não tinha hype nenhum, e foi bem inteligente do autor fazer esses dois capítulos ter como foco principal finalizar ambos os capítulos com o Nagaharu, porque parece que o autor entende quando um personagem precisa de destaque e quando o outro não precisa. Nós acompanhamos o Itosai desde o início da obra. Só essa introdução dele aqui, falando que ele é o espadachim mais forte atualmente, já é algo incrível. Já é mais munição para uma arma que já estava carregada. E o Nagaharu tá tendo mais destaque porque ele precisa de mais destaque. Isso é bem interessante, é bem legal. É muito interessante ver que o autor tem essa consciência. E ele entende de que isso aqui, de que o Nagaharu precisa de mais destaque. Eu tenho muito medo que o Nagaharu perca rápido demais. Eu não quero que isso aconteça. Eu vi gente falando, fizeram com o William Adams e ele era um cara que usava um estilo de luta inglês. Tá, o William Adams foi humilhado, sim. Mas a essa altura, nesses capítulos que o Nagaharu já apareceu, o William Adams já havia sido estabelecido como um estuprador e coisa pior. Tem coisa pior que isso? Não tem. Enfim, ele foi estabelecido como muitas coisas ruins, além dessa, que é a pior de todas. Aqui o Nagaharu não tá sofrendo isso. E um contra-argumento sobre esse negócio de país que Tenkaichi é racista, xenofóbico, é o Yasuki. O Yasuki é preto e ele usou um estilo de luta africano. E ele venceu a luta contra um cara que queria se tornar uma espada. Se tinha algum cara que representava um samurai espadachim, era ele. E ficou um ponto preto aqui na página, que eu esqueci de tirar. Então, eu não acho que vão fazer o que fizeram com o William Adams aqui. Eu acho que o William Adams foi um caso isolado. Só aquele caso que não vai se repetir nunca mais. Eu espero que não se repita, pelo menos. Mas é isso daí. Eu vou dar uma olhada aqui no script que eu fiz pra ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar. Aqui, ó. Por que será que o Itosai não alcançou os portões? Por que será? Ele tá em busca dos portões. Eu coloquei um trechinho aqui, ó. Será que ele não conseguiu alcançar os portões porque ele é uma praga? Um cara tão ruim, mas tão ruim, que os deuses não vão abrir seus portões para ele? Porque, como vocês sabem, tem toda essa ligação com deuses em relação aos portões. Só que o Itosai é o demônio da espada. Será que ele quer alcançar o divino, só que ele é o demônio? Será que ele vai alcançar alguns portões diferenciados? Ele vai descer ao invés de subir? Não sei. Eu achei que isso ia acontecer com o Togo, não aconteceu. Se acontecer com o Itosai, vai ser bem interessante, bem da hora. Sobre o que o Munisai falou, o Munisai, o pai do Musashi, falou isso aqui pro Musashi a respeito do estilo de luta do Itosai. Aqui, ó. Certo, escuta bem e grava isso. Oportunidades como essa são raras. Quando você fala de Ito Itosai, no contexto da escola Ito-Ryu, o estilo de luta do Itosai, trata-se mais dos princípios do que apenas das técnicas ao se encarar uma espada. E o que ele quis dizer com isso? Eu escrevi um texto a respeito disso aqui, ó. Trata-se mais dos princípios do que apenas técnica. O que eu interpretei foi o seguinte: se você quer entender o que é de fato ser um espadachim da Ito-Ryu, da escola do Itosai, precisa ir além dos golpes bonitos. Tem que compreender o modo de pensar, o espírito por trás da espada, a verdadeira arte
está nos princípios. A maioria dos iniciantes se foca no que os olhos podem ver, os cortes rápidos, as posturas perfeitas. Eles querem dominar a espada com as mãos, mas quem realmente entende o caminho sabe que isso é só a superfície. A espada e o combate não é sobre o movimento na hora certa, é sobre a mente por trás da lâmina. O que o Munisai está falando aqui? Ele quer que o Musashi estude o Itosai, não apenas o estilo do Itosai, porque entendendo o Itosai você vai entender o estilo dele. Muito mais do que se você estudasse apenas o estilo. O que o Munisai quer dizer é que não adianta saber lutar como o Itosai, você tem que entender como ele é. A espada é apenas o reflexo do homem que a empunha. Por isso que ele fala pro Musashi escutar bem e gravar isso, porque quem entende isso está dando o primeiro passo para deixar de ser só um lutador e começa a se tornar um espadachim de verdade. E isso vindo do maior estrategista do mangá, porque o Munisai tem esse título, o Munisai é o maior estrategista. É muito interessante, é muito importante, o Musashi tem que ouvir isso. Mas o que o Musashi fala? Que barulheira irritante, porque o Musashi é um piá, o Musashi é um guri. E será que isso quer dizer que Musashi e Itosai vão se enfrentar em algum momento? E se eles forem se enfrentar em algum momento no torneio, quer dizer que os dois são os finalistas, porque cada um tá num extremo diferente da chave. Eles vão subindo até se encontrar lá em cima. Será? Eu não sei. Mas essa é a minha análise do capítulo 51 do Tenkaichi. Eu achei um capítulo muito legal. Eu dou uma nota 8, talvez. 8 no máximo. Teve uma introdução legal. Tá tendo destaque perfeito pro Nagaharu. A arte tá linda. O Itosai também teve o destaque dele, embora não precise de tanto. Mas ele tem. De maneira mais sutil, mas ele tem. Porque os autores entendem, como eu falei antes, quem precisa no momento e quem não precisa no momento. E é isso aí. Beijo pra vocês, até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.